A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Festival da Cerveja de Uruçanga. Freta. Grupo Foralto, comprometimento é ir mais longe. Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Dá um sorrisinho, deixa eu ver teus dentes. Não, os meus são Deixa bonitos. eu ver os teus E a tua dentes. boquinha podre aí, vai. Ai, hoje eles vão dar uma anestesia podre, na tua vai. boquinha pra tu ficar quietinho hoje. Já beijou Pra muita ficar boca quietinho. podre, coração? Ai, não sei, né? Aquelas Não sei o que tem dentro. Boca de dinossauro. Eu acredito assim, que sim, né? De crocodilo. Eu acho que todos nós, né? Hã? Jesus, né? É, né? Sabia que quando você beija, você transfere, vai lá 1 bilhão de bactérias. Né? Dizem que sim. Imagina da boca. Da Imagina boca. o resto quando não, você não, beija. estamos falando da boca, hoje a gente vai falar Que de que boca vem no aqui. resto, Vamos falar entendeu? de boca aqui hoje. É? Programa do Avesso. No ar hoje. Terça-feira. Hoje é terça. Dia bom pra... Já pensou se teu pai e tua mãe fossem publicitários, mano? Por quê? Porque daí a família inteira, assim. Tipo, Mas todo que mundo horror, né? A família todo toda. mundo falando desse assunto. Eu acho horrível, porque daí você não tem o que conversar. Será que eles conversam sobre a profissão Já pensou? deles? Ai, cheguei na mesa do café. Filho, viu a gengiva horrível Viu uma hoje. cárie arrebentada. Tu não sabe como era Meu nojenta. filho. E tomando café, né? Batendo papo, sabe? Mais ou menos isso, né? Peguei a boca É só- destruidinha É só hoje. saúde na mesa deles. Como é que isso deve ser um elogio, né? Acho que a esposa não fica com ciúme quando ele vê uma mulher bonita. Ela fica com ciúme quando vê uma boca perfeita. Nossa, amor, vê uma Sorriso boca lindo, perfeita, né? linda. Sorriso lindo. Aí dá ciúme. Dizem que o sorriso é o cartão de visitas É da verdade. pessoa. Vamos É perguntar verdade. pra eles? Vamos Hoje perguntar, a gente vai. recebe uma família de dentistas aqui no programa do Avesso. Primeira Ah, é? vez também. Verdade, não fez. tínhamos trazido. Pai, mãe, filho, todo mundo é dentista. A filha é médica. É isso? Rosângela Baroni, tudo bem? Tudo bem, Pete? Tudo bom, mano? Prazer estar aqui com vocês. Heron José Baroni, tudo jóia? Oi, boa tarde, mano, boa tarde, Pete. É um prazer estar com vocês hoje. Heron Martins Baroni, o Heronzinho, Heron pai, Heron filho, tudo bom, Heron? É isso aí, oi, Pete. Não rola um Mano, Júnior tudo aqui? Não, certo. não tem o Júnior. Não, É filho só mesmo, é filho mesmo? É filho. Heron, tu cresceu ouvindo o pai e a mãe falando de dente e coisa arada e diz, vou ter que ser dentista. Não foi necessariamente assim, mas uma coisa que eu lembro muito da minha infância é que desde pequeno, nossa, eu implorava, deixa eu dormir sem escovar os dentes, por favor, por favor. Implorava? Implorava, Porque mas eles não tinha jeito. deixavam. Não deixava, não tinha. É verdade, tem isso, Não né? tinha. Filho de dentista. Não, já escovava o dente Não. sem ter dente. De Hoje certeza, já, né? Escovava Hoje eu gengiva. entendo, mas na época eu ficava de grato. E vocês observam mesmo, conversando com as pessoas, os dentes delas? Ou isso é nóia nossa? Porque o mano tem medo de conversar com o psicólogo. Eu tenho, ela sempre- Ele acha que a pessoa tá ali analisando Avaliando. ele, tal. O dentista é mais ou menos assim. É, infelizmente é. Mas assim, ó, mas não é, não para falar bem ou mal, é porque quando a gente olha pro rosto de uma Automático, pessoa, né? é automático, o sorriso é o que me chama mais atenção, é o sorriso que me prende. E eu acho assim, nós da odontologia, a gente foca no dente, ok, mas a maioria das pessoas presta atenção no sorriso uma das outras, não é exclusividade do dentista. É todo mundo, né? E tem gente que não sorri, você já notou? Tem gente que não sorri em foto também, eu já Não noto. sorri em foto, é verdade, Porque não a pessoa gosta, não gosta dos dentes, não sei. Mas tu já notou também que começar a olhar pros dentes de uma pessoa é um caminho sem volta. É. Cara, se você começar a ver, por exemplo, uma novela, você tá vendo novela, ou um filme, você começa a olhar pra boca e pros dentes, acabou o E filme, até acabou porque a hoje novela. as celebridades, o pessoal da TV, eles estão com os dentes todos iguais, né, gente? É devido àquelas... batata, Como é que é o claro. nome daquilo, É Rosângela? assim, lente de contato. Lente de contato. A todo E mundo com a boca facetas, linda, branca. E faceta de porcelana. Nem todos são lente de contato. Alguns são faceta de Tá porcelana. fazendo porque- que é só pra esconder mesmo? É porque a faceta ela é colocada na superfície externa do dente, na frente do dente, né? Mas quando você tem uma grande alteração de cor, ela não dá conta, porque ela é extremamente fina e chega a ser, às vezes, transparente. Ela é mais para corrigir pequenos problemas de alteração, de forma, de cor, de anatomia, má posição no arco. Então, às vezes, você até consegue fazer uma lente de contato maior, mais espessa, em função do dente ter esse espaço.
ele está mais para dentro do arco, então ele permite que você faça uma lente de contato mais espessa e você consegue corrigir melhor a cor. Mas se você tem um dente favorável já no arco, você não consegue corrigir tão bem a cor somente com uma lente de contato. Aí você tem que fazer desgaste no dente e aí partir para uma faceta. Tá, mas é verdade, por exemplo, eu já li, Elon, que o tempo médio de vida do ser humano aumentou a partir do momento que os seres humanos começaram a cuidar mais da higiene bucal. É verdade isso? Com certeza, porque a boca tem milhares de bactérias e a partir da boca podem surgir várias infecções que podem ser espalhadas pelo corpo. Eu já entrevistei uma dentista que ela é especialista em cuidar das doenças bucais, né? De pacientes que, por exemplo, têm câncer, enfim, ficam em hospitais e aí acabam cuidando somente desse segmento. Porque ali desenvolve muita coisa, né, Heron? Com certeza. Na realidade, existe uma especialidade chamada estomatologia, né? Essa aí que trata mesmo. das doenças e, consequentemente, do acompanhamento desses casos. Mas voltando à questão de ver só dente, eu, em função da minha especialidade, que é cirurgia bucomaxilofacial, eu aumentei um pouco o meu campo de visão. Não é só dente agora. Partiu dos dentes e agora eu já cuido também a simetria da face, o formato da face, né? Porque para quem não sabe, o Heron recebe o pessoal de acidente, detonadão, de carro, tudo, Heron. A minha especialidade, ela atua em 3 áreas para simplificar o entendimento. Dentro da boca, trata de lesões de boca, remoção de dentes de siso, implantes, enxertos ósseos relacionados à boca. E a parte maior, que seria a parte da bucofacial, tem a parte do trauma, que é o atendimento de pacientes vítimas de acidentes, que tenham fraturas de face, e essas são atendidas a nível hospitalar, né? Dentre os acidentes, os maiores, os que mais têm pacientes da gente aí é o motoqueiro, né? Motociclista. E tem a área da bucofacial, que é a cirurgia ortognática, que ela corrige as deformidades da face. Tipo, pacientes que têm a mandíbula muito grande, a maxila, que é o osso superior, pequena ou muito grande. Pra ela tudo isso corrige, tem solução, para tudo isso tem solução. Mas é cirúrgica, né? Você tem que cortar É cirúrgica, o osso, né? é feito a nível hospitalar, anestesia geral. Mas isso aí seria estética? Eu procurar o É Heron estética e funcional. Geralmente, pacientes que têm problema de assimetria, que tem diferença no tamanho dos ossos da face, ele tem a mordida lá, a mordida cruzada, geralmente. Né? De uma forma bem simplista isso. E isso leva a uma dificuldade mastigatória. E, consequentemente, o paciente desenvolve problemas de articulação na ATM, dor próximo do ouvido, que seria um exemplo disso. Então, ela se torna funcional e estética. É tanto funcional que os planos de saúde eles estão pagando esse tipo de procedimento. Ora, por que tem gente, por exemplo, tem amigos meus, cara, que desde que eu me lembro... Desde que eu me lembro do colégio, molequinho? Todo ano os caras fazem cirurgia na boca, sabe assim? Poxa, tem amigos meus, cara, que vivem num eterno sofrimento. Mas nunca do quê? vi. De correção, eu nunca vi, cara, sabe assim? Aparelhos gigantes e, sabe assim? Toda a vida tinha alguma coisa na boca, assim, cara. Era triste, cara. Mas é necessário fazer várias? Tinha gente que era assim? triste, cara, os amigos aí. É que daí tem que avaliar cada caso, né? Porque a gente sempre prega que ir no dentista 2 vezes ao ano é indicado porque a prevenção é o melhor tratamento. Porque se tu vai no dentista fazendo a prevenção 2 vezes por ano, fazendo uma profilaxia, tu vai gastar X. A partir do momento que tu deixa de ir no dentista para fazer acompanhamento e tem um problema de um dente, o tratamento vai custar 2X. A partir do momento que tu deixa passar um tempo, faz 5 anos que eu não vou no dentista, e quando vê a boca já tá um caos, aí vai ser 3, 4X de tratamento. Aí então, certos pacientes no caso, pessoas que não têm um acompanhamento tão corriqueiro, e quando vai no tratamento, quando vai no dentista, já tem que tratar algum dente. Já tem que fazer um geralzão. Já tem que fazer um tratamento um pouco mais agressivo. Então, por isso, às vezes tem que fazer exodontia, às vezes quando tem que fazer, perde um dente, às vezes tem que fazer um tipo de enxerto ósseo para depois fazer um implante. Então, acaba que... Sabe a coisa que eu mais tenho medo? O que eu mais tenho medo, assim? Tratamento de canal.
Eu tenho mais medo que o bicho-papão, porque toda a vida, que desde pequeno que eu era, sabe? Quando a mãe dizia alguma coisa assim, ela teve que fazer um tratamento de canal. Canal é porque a gente cresce com esse nome assustando, né? Tá sofrendo É um tratamento de hoje já não é canal. mais assim. Não, tratamento de canal agora já tá é tudo mecanizado, já tá bem mais tranquilo, bem menos traumático do que era antigamente. Antigamente tinha que botar um produto para matar o nervo, né? Eles falavam, né? Tem que botar um produto. Tinha umas histórias Hoje não. assim, rapaz. Aí tinha que vir com aquela agulhinha, aquela coisa toda, né? Isso. Que Não, falava, eu nunca fiz o canal, graças a Deus, mas cada um quer fazer. Não, então, aí que entra isso que o Heron Filho comentou. Porque o tratamento de canal, geralmente, é quando você já pega o processo da doença cárie em estágio muito avançado. O canal é uma cárie? Em geral, começa por um problema de cárie. Pode acontecer, por exemplo, de a pessoa sofrer um acidente, ter uma fratura dentária com uma exposição pulpar, o famoso nervo, né? E aí precisar de um tratamento de canal que não seja por cárie. Mas a regra geral é que tu cai num tratamento de canal quando tu tem uma cárie extremamente profunda. Então, se você é um paciente que visita o teu dentista regularmente, dificilmente pode acontecer. Porém, existem sequelas. Por exemplo, eu tenho uma restauração X que é grande, daqui a um pouco ela quebrou, ela ficou mais profunda. Enfim, quando você vê, mesmo você indo no dentista e você tem uma dieta muito cariogênica, daí você tem uma reincidência de cárie, também só ir no dentista não resolve, entendeu? Você pode acabar fazendo um canal. Mas assim, fala. Pacientes que sofrem de bruxismo também, severo, que não tem um cuidado. Bruxismo é aquele que não encaixa? Que a pessoa fica Arranja os rangendo o dentes dente, à noite. apertando os dentes. Isso vem devido ao estresse, Heron, dos dias Geralmente atuais? é Porque a estresse. maioria do pessoal 70 tá tendo, né, o bruxismo. 70% dos problemas de bruxismo, apertamento, que é só apertar os dentes, Apertar. isso a gente às vezes faz durante o dia mesmo, e à noite pode fazer apertamento ou ranger, que é o bruxismo. 70% disso tem relação com psicossomático. É o dia a dia que todo mundo está vivendo hoje, está todo mundo correndo, um monte de problemas, segurança, desemprego, política, corrupção. Acaba que à noite tu vai descarregar isso, ou vai ter gastrite, ou vai apertar os dentes, ou vai ranger os dentes, fazer bruxismo. Fora que o dente vai ficando gasto. Eu acho que foi até a Rosângela que falou que tem pacientes que daí vão dar uma entrevista na televisão, mano. E aí olham e percebem como o dente tá exatamente. Tá curtinho. Curto. Porque tu acaba não fica notando. aqueles curtinhos, né? E daí tu vai... daí te filmaram, tu olha aquilo e diz, ops, Vamos falar disso na volta, vai? vamos já. Quem tá aqui? Heron, Rosângela e Heron. Heron, a gente já volta na Família Baroni. Olá pessoal, aqui é o Wilson Canassa, médico veterinário. Eu cuido de animais exóticos e silvestres e hoje o prazer foi enorme em cuidar de dois animaizinhos bem diferentes. O Mano, nosso pincher número 14, que vai ser castrado e vai tomar uma vacininha antirrábica para ver se melhora um pouquinho. E a nossa jararaca especial, Pitburigo. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Festival da Cerveja de Uruçanga, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pitburigo. Eu fui ali escovar o dente, porque eu tava agoniado. Tava agoniado? Eu tava agoniado, claro. Sério, falando com o dentista, não é, que o cara... assim. Tem gente que escova o dente só pra ir no dentista e acha que engana o dentista. Todo mundo, né? Eu tinha uns amigos que era assim. Eu tinha uns amigos que Mas era tem uns assim. caras de pau que chegam e não escovam mesmo? Tipo, olha, eu tava Tem. num café até agora, eu tive que vir, era meu horário. Tem. Não tem problema daí. Tem, mas não tem problema. Eu sempre digo, olha, se foi lá pra fazer uma profilaxia, eu disse, olha, já vou limpar. Já vou limpar tudo. Ok, vou deixar tudo ok. Mas eu me lembro dos adolescentes. Dos adolescentes que chegavam lá com o dente, assim, mega escovado. Melhor do que a minha escovação. E a gengiva toda inflamada. Aí eu pensei assim, ó, essa tua gengiva não tá combinando com esse teu dente. Tem alguma coisa errada, Uma coisa na tá história. errada. Entendeu? Significa o quê? Que se tu escovasse todos os dias como tu escovou pra vir hoje aqui, tu não teria essa gengiva com certeza. Então significa que tu escovou só hoje. Escovou demais. Ó, família Entendeu? Baroni, hoje aqui com a gente a Rosângela, o Heron e o Heronzinho. A família toda. A Sil Citadinho, nossa madrinha, tá dizendo, amo eles, meus dentistas. Demais, né? Os melhores, meu ortodentista Heronzinho. Tá, e a história que escovar o dente demais, eu também já ouvi que hoje o problema é que as pessoas também já escovam muito o dente. Isso também é problema?
Não. Ou não é problema? Demais nunca é problema? Não, a única coisa, assim, científica que eles estão colocando, que às vezes, se você se alimentou de alguma coisa extremamente ácida, e logo em seguida você escovar os dentes, você pode aumentar a abrasividade, a abrasão desse dente. Tem que esperar um pouquinho? Então, eles estão apregoando esperar pelo menos, assim, uma meia hora. Não, fico agoniado, eu fico enlouquecido. O creme dental também conta muito. Porque agora, como tá todo mundo querendo ter os dentes mais claros, aí tem creme dental que diz, clareia seus dentes, deixa os dentes mais claros, todos esses detalhes. O que acontece? O que um creme dental pode fazer para clarear teu dente? Ele tem mais abrasivo. E causando mais abrasivo, ele arranha mais o esmalte, e com isso vai degradando o esmalte. Tá, mas é verdade que todo dentista usa Colgate? A propaganda diz que é como é que é a A marca mais Xuxa usa usada. Monange. Como é que é a o marca Colgate mais é a marca usada? mais usada pelos dentistas? Isso é verdade ou não? Ou é mentira? Não é verdade, mas a gente usa bastante. Eu uso Sensodyne. Funciona a Sensodyne? Funciona. Quem Não, é que paga 50 conto numa pasta de dente eu milionária, boto né? bem pouquinho. Vai. Bem pouquinho. Por causa da sensibilidade. Pete, bom assunto. Que assim, a quantidade de creme dental que se coloca numa escova de dente. Isso aí é uma coisa que os pacientes costumam perguntar. Porque quando a gente vê uma propaganda de creme dental, a gente vê aquela ondinha em cima. Né? Exato. Mas é linda, né? Aquilo ali, então, estimula tu gastar bastante creme dental, tu vai ficar com a boca cheia de espuma. E, na verdade, isso não é isso que vai deixar teu dente limpo. É a ação da tua escovação. É o movimento mecânico da escovação. O creme dental, eu costumo dizer para os pacientes que tem uma função importante de detergente, como se fosse lavar uma roupa sem colocar um sabão em pó, por exemplo. Tá? Então, é a ação do sabão em pó. Mas o que limpa uma roupa é o esfregar a roupa. Certo. O dente é a mesma escovação. coisa. E o flúor e as substâncias que contém nesse creme dental, que também são benéficas. Mas limpar o dente sem escovar, não existe. Só com creme dental. A escova dura, é aquela lenda que quanto mais dura a escova, melhor. É pior, não é? Pior, é pior, né? Quanto mais... Quanto mais macia, melhor, porque vai prejudicar menos teu dente. Que vou perguntar se a Pete é rica. Mas a dura, eu uso aquela curtinha colorida. Como é que é o nome? A suíça, cara? Curaprox. Curaprox. Mas E tem uma crítica. Eu acho que ela não dura muito, não. Será que eu tô usando errado? Não, a Curaprox, ela fica mais abertinha, assim. A Curaprox, ela não é dura, ela é macia. Né? Ela é macia. Não, ela não dura. Não, ela não dura. Ela não dura. Porque assim, por ela ser extremamente macia, e se a pessoa tem um pouquinho mais de força na escovação, ela realmente não dura mesmo, porque ela é extremamente macia. Então, isso também até faz compensações da força exagerada que a pessoa pode colocar na escovação, entendeu? Porque por isso que ela não vai te prejudicar tanto a gengiva, nem teu dente. Ela não prejudica tanto. Agora, escovar com a dura, eu sinto a diferença, gente. Parece que limpa melhor. Mas também, né? Corta a boca, corta, né? mas parece que dá uma limpada. Aí aquelas escovas antigamente tinha elétrica, que você botava... De vadil? Aquelas de vadil. Era o sonho da minha adolescência, aquela escova. Do Paraguai. Como é que é? Ela funciona, mas tu tem que usar mecanicamente também. O fato dela girar é só mais um plus. Mas na verdade tu tem que fazer a movimentação como uma escova normal. Porque pra mim a propaganda da escova de dente, pra mim tem mais tecnologia na escova de dente que não caça. Dente de guerra. Porque eu nunca... Já viu as propagandas de escova de dente, como é que é? Qual? Para. Escova? Tu olha, parece a cabeça da escova de dente ali, eles mostrando a cerda, parece que aquilo é feito pela NASA. Verdade. Mas né? Não, mas a escova, falando a escova elétrica, essa de que gira, cabecinha redonda, ela tem muita utilidade. Pacientes que usam, por exemplo, algum tipo de prótese, ou pacientes com aparelho ortodôntico, às vezes em determinados locais, dentes posteriores, pacientes com problemas de mobilidade, ou que não conseguem ter uma escovação adequada, mesmo com toda a orientação do dentista, ela tem um acesso mais interessante nas regiões posteriores. Ela acaba fazendo esse trabalho. Dentes. Ela ajuda o paciente nesses locais mais de difícil acesso. Ela ajuda bastante. É uma ferramenta a mais que não é descartada, não. Ela ainda está em voga. Tá legal ainda? Ainda está legal. O segredo é saber usar. E aí o dentista vai recomendar para aquele paciente, que ele está falando da escova elétrica, como que ele deve usar naquele caso. Então, ela tem bastante importância, sim. E fio dental, tem que passar todo dia? Tava faltando esse. A fio dental... Pra sessão, prevenção. Mas eu fico agoniado. Se eu não passar... Eu não entendo como alguém não usa fio dental. Bicho, se eu ficar um dia sem usar, parece que cola os dentes, sabe? Eu fico agoniado, cara. Não tá limpa a boca, né? Se não usar fio dental. Não, é assim. Porque assim, você imagina ficar 2, 3 dias sem escovar os dentes? Consegue imaginar a sensação do que é ficar sem escovar os dentes 2, 3 dias? Então, se você fizer uma cara assim, não. Então, é assim que fica entre os dentes quando você não usa o fio dental.
E pode tirar o fio dental depois que passa? Ai, mano! Mas não é, eu duvido a pessoa. Malhão! É um cheiro horrível! Uma pessoa, o dente é podre. A pessoa não vai testando? Ela vai testando pra ver como é que tá o negócio. Cheirar, não. É que assim, ó, às vezes o fio dental sai com um cheiro desagradável, especialmente em locais que a pessoa tem alguma bolsa periodontal, por exemplo, que é um local que o problema que o periodonto já tá... Para diferenciar locais que tenham mais processos, mais concentração de bactérias. O cheiro do fio dental pode mostrar alguma gravidade em um determinado ponto. Algum problema. Mas você viu, eu falei brincando, mas é sério. É verdade. Ó, tá chegando um monte de pergunta aqui da nossa audiência. Mas qual fio dental bom? Deixa eu perguntar, eu tô com um monte de dúvida, eu tô gostando de graça. Então vamos fazer o seguinte, a diferença da fita pro fio dental. Existe a fita dental, né? Existe. É questão pessoal. Tá? Porque eu, particularmente, Rosângela, eu prefiro o fio. Mas se o paciente diz, Rosângela, eu me adequo melhor, eu me adapto melhor, enfim, com a fita... Eu prefiro a fita. Importante é que use. A fita é mais entendeu? lisinha? Não, é aquela que é mais chapadinha, lisinha. Uma fitinha. Uma fitinha. É mais lisa mesmo. A desliza é mais fácil. Então, mais é uma questão é pessoal. Tem que usar não importa, tem que usar um ou outro. Os dois são excelentes, entendeu? É importante que use. Mas qualquer fio dental é bom? Ou tem, por exemplo, quem tá falando de marca é inevitável falar, mas tem alguma que é melhor? Você diga, olha, essa aqui, se você usar é melhor ou é tudo a mesma coisa? Olha, existem fio dentais, por exemplo, que tem são... uns que são bem vagabundos. Que se rasgam fácil, que desfiam fácil, que cortam fácil. Quem nunca, né? Ficou com um preso no dente. E agora, meu Deus, não consigo mais tirar. É horrível. Então, horrível. Existem marcas melhores no mercado. Claro que existe, assim, mas assim, eu não sei se é o momento de eu fazer propaganda de alguma marca. Não, mas não é, que mas, você assim, tá ouvindo, entendeu? Tem que falar. Não, mas assim, ó, eu gosto muito dos fios dentais da Johnson, da Oral-B. Aqueles que têm gostinho de menta, eu gosto daqueles. Muito bom, eu também uso, eu gosto, eu vario muito. O mano tem paladar infantil, tu usa Tandy, né? Confessa. Que a tua de dente é Tandy. Aquele close-up de erva. Não, close-up é boa. A Tandy tinha um gosto mas tinha uma assim que era... Colinos? Colinos Herbal. Colinos era clássica. Colinos A Herbal. Colinos parou, né? Não existe mais Colinos. Mas tinha, é verdade. Então, o que eles fazem para poder entrar no mercado e atrair mais clientes é incrível, né? Porque eles põem figurinha, põem sabor diferente, promessa. A moda agora é eles dizerem que são clareadores, então... Mas é meio mentira isso aí, Zé? Não é que seja mentira. A ideia de clarear é porque ele, como é abrasivo, como o Heron Filho falou, ele é abrasivo, então ele faz ele meio que lixa o dente. Então os pigmentos do café, do chimarrão, dos chás, enfim, meio que é removido por ação abrasiva. Então não é de bom tom que o paciente tenha como hábito usar só esse tipo de creme dental, justamente pela abrasividade. Tá, mas o meu dente ser um pouco mais amarelado não significa que eu não tenho uma boca saudável. Não. Quer dizer, isso não é relação direta. Significa amarelado às vezes é pela dureza. É um dente mais pigmentação, mais raiz. Não, e pela própria idade a pessoa vai ficando Vão ficando com os dentes mais amarelos, né, Heron? É natural isso. Existe uma coisa chamada... tudo passa por um processo de envelhecimento e tal. Então, há, por exemplo, a dentina, que é a parte interna do dente, vai ficando mais... mineralizada. O esmalte vai ficando mais fino por ação do tempo mesmo, né? Então vai transparecendo aquela parte interna do dente que em geral é mais amarela. Então o dente envelhecido é um dente mais amarelado, por isso que as pessoas hoje primam tanto pelo clareamento. Dentinho mais branco. Até porque tá todo mundo muito focado na estética, né? A dermatologia, a cirurgia plástica que me ajudam a falar a respeito, mas veja bem, o dente não vai fugir à regra desse rejuvenescimento da face. Faz parte do conjunto, faz parte do conjunto. Não adianta você ter uma pele maravilhosa, você ter um lábio preenchido e o dente envelhecido. Você sorrir e ter uma boquinha de velho. Entendeu? O dente gasto, amarelado. Tudo isso dá aquela sensação de que você é mais velho do que às vezes realmente é. Vocês têm por exemplo, alguma simpatia para aqueles velhos que ficam chupando a boca? Eu fico enlouquecido. Já viu aquelas pessoas que ficam lá assim, ó. Eu tenho. Cuide quando jovem dos seus dentes. Mas os velhos ficam chupando a boca, não tem? Horrorosa. Já vi dizendo. O cara fica, depois de almoçar, fica dizendo...
Tá meio que espalitando. Né? Eles palitam o dente. Mas... Sugando a bolsa periodontal. Às vezes até uma prótese, assim, que a pessoa tem que é mal adaptada, ou que a pessoa adquiriu o hábito de ficar sugando aquele arzinho que passa pela prótese, entendeu? Às vezes até uma prótese total, alguma coisa assim. E adquirem hábitos, né? E depois, para perder esses hábitos... Agora você falou de prótese. Quando as pessoas botam... vamos falar na volta, pode ser? Tá, vamos falar de prótese na volta. Tem um monte de pergunta aqui pros nossos dentistas. Quer consulta de graça, né? Claro, vamos aproveitar. Aqui é o Thiago Coelho, professor de História da Unesc, e com certeza o programa do Avesso já entrou pra história. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Festival da Cerveja de Uruçanga, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso. Hoje com a família, é isso? Hoje com a família Baroni, falando de dentes. Dentes. Você falou que tinha um monte de pergunta. Tem um monte de pergunta do Tem muita cárie aqui. ainda hoje? Tem muito ainda? Não tem muito não. Acho não é assim igual antigamente? Assim? Não, igual antigamente não, mas o que se observa, e eu tô falando isso também mais olhando a clínica, é que teve uma época que realmente a cárie praticamente parecia que não existia mais. E esse ano tá melhor, parece que deu uma reduzida, mas a gente percebeu que uns 2 anos para trás, a cárie começou a querer voltar. Eu não sei se isso estava relacionado com a dieta, né? Porque a gente cada vez está comendo mais coisinhas, enfim, de tantas em tantas horas. Ou se as pessoas deram uma descuidada, mas realmente a cárie hoje não se compara do passado, em absoluto. As pessoas são adolescentes e adultos que não têm cárie, nunca tiveram, justamente porque passaram pelo período de prevenção. Mas hoje vocês não colocam mais essas coisas de ferro na boca, né? A cárie que eu tinha, essas que eu tenho assim, não, né? Não é mais aqui, né? É as coisas mais tranquilas, né? A boca parece uma boca de... Tudo branquinho. Não, branquinho, né? Mano, faz quanto tempo tu não vai no dentista? Uns 40 anos que eu não vou. Não, hoje em dia é tudo branquinho, parece que tu nunca nem teve cárie. É que antes eram uns metalão, né? Daqui os meus aqui, ó. Prateado. Mas era cárie quando era pequeno, isso aqui tá daqui faz tempo. Boa tarde. Por que no Brasil ainda usa flúor na água, enquanto muitos países já aboliram o flúor? É porque assim, agora tem uma onda bem importante de pesquisadores e tal, que não quer dizer que a odontologia concorde em 100% com as pesquisas que estão surgindo do flúor. Mas tem, por exemplo, tem nutrólogos, tem os ortomoleculares, tem bastante grupos de pesquisas, enfim, que estão falando que o flúor faz mais mal do que bem, entendeu? Então, assim, só que a odontologia, ela é muito grata ao flúor, porque graças ao flúor que ela conseguiu fazer com que aqueles índices absurdos de cárie e problemas de desdentado do país, o desdentado, como nós fomos considerados e ainda somos de alguma forma. Então, o flúor tem muito benefício. Só que antes a gente dizia para os pacientes, faça bochecha com flúor. Apesar de ter flúor na água, flúor no creme dental... E por causa do passado que isso não acontecia, não tinha... Fazia no colégio, né? Exato, então, porque colégio, não tinha na água, não tinha no creme dental. Aí começou a colocar, então tem na água, tem no creme dental, então os bochechos com flúor já não são tão indicados. A não ser para casos específicos. Tem pacientes que realmente precisam do uso do bochecho com flúor. Ele faz mais, para esse paciente vai fazer mais bem do que mal. Porém, existe uma linha, inclusive, que fala que o paciente que tem problema de tireoide, hipotireoidismo, que o flúor vai competir com iodo, que isso não vai ser legal, então, para o paciente. Deve então, ter estudo todos os dias, né? Todos os dias está saindo. Deve ter uma novidade. Posso dar um Exato. aqui? Então, pode. A quantidade de flúor que é utilizada na água, o tratamento é irrisória, pequena, não vai fazer mal nenhum, se fizer para muito pouca gente. Na realidade, o que existe aí é um volume de dinheiro muito grande atrás disso tudo, de falar que não deve usar flúor. Principalmente na água, que é uma coisa bem barata e tem acesso a todo mundo. Entendeu? Há interesse de grandes grupos financeiros, de multinacionais, que a gente continue doente. Continue tendo cárie porque vai vender material para restaurar os dentes, continue perdendo os dentes porque a gente vai continuar fazendo implante, né? E vai fazendo prótese. Então tem muito dinheiro atrás disso. Isso é triste, né, Heron? Já viram alguém da medicina
falar mal dos alimentos que engordam, o da medicina fala, mas a indústria farmacêutica, coloquei errado, a indústria farmacêutica jamais vai falar mal do carboidrato. Por quê? Eles vivem de tratar pessoas que têm problema com carboidrato. A pessoa fica gorda, é hipertensa, é diabético, tudo isso, faz cirurgia bariátrica, tudo isso pra produz dinheiro, é um prato cheio. Então, as duas indústrias que dizem que são inimigas, elas são os grandes aliados. Né? A indústria de alimentação, que produz alimentos tudo processados para deixar a gente doente, e a indústria do medicamento para curar disso. Agora, sabe onde é que você não fica doente? Sabe onde é que eu vou falar pra você? Quando é que você vai comer que você não fica doente porque a comida é boa, Piti? Nossa! É óbvio. Nossa, que delícia! Vai lá no osso, entendeu? E lá não tem essa, porque lá é tudo natural, é gostoso pra cacete. E eu adoro comer o rango lá, entendeu? Eu gosto do salmão, gosto da picanha. O que mais você gosta, vai? Eu gosto também, sabe, do que? Do Dugas Delivery. gosta, Da pizza, entendeu? Agora eles acabaram de lançar, porque é felicidade. Pizza é felicidade, entendeu? Eles lançaram uma nova Dugas de Kinder. Kinder, gente, Kinder, que delícia, né? Aquele domingão, pedir uma... Hoje já pode, né? Pedir uma Queria agradecer aquela pizza que eles mandaram pra gente. É que assim, é lançamento essa do Kinder, assim, a gente quer experimentar, eles podiam mandar porque a gente falava com mais propriedade. Pra falar se é boa mesmo, Sabe por que eu chamei isso? Uma pizza de Kinder, né, mano? Sabe por que eu chamei isso? Porque assim, ó, tem coisas que você não precisa saber. E eu tenho aqui 7 segredos que os dentistas escondem de você. E eu quero que a Pete me ajude. Por favor, Pete, me ajude. Vamos desvendar esta categoria. Vai o primeiro. Eles acumulam dentes extraídos. Vocês guardam dente extraído, é verdade? Não. Não guardam? Isso é uma mentira. Não. É mentira? Eu guardo quando é para dar para os alunos para fazer trabalhos, estudos lá na faculdade. Isso aí a gente para a universidade assim. É válido. Para a universidade é válido. Aliás, nas universidades nós temos banco de dentes. Você tem lá guardado? Se chama o setor ali banco de dentes, onde são guardados. É feito muitos trabalhos em cima desse material. Isso aí... Você tem que guardar para a fada do dente, né? Aqui também. Botar embaixo da pedra. Alguém já foi buscar algum dentinho para colocar na correntinha, enfim? Não, o dente é do paciente. Quando eu removo o dente, principalmente... é dele, né? Principalmente dentes do siso, algum dente extranumerário, que ele tem um formato diferente, né? A gente oferece para o paciente. Mas hoje em dia as pessoas ainda pegam o dentinho da criança e colocam nas correntinhas? Porque quando eu era criança era comum ter isso. Então, não, assim... Eu engoli uns 3, meu. Engoliu? Não, quando os pais querem levar, óbvio que a gente dá. Pode até fazer, vai durar um monte, porque a estrutura mais dura do corpo humano é um dente. É o dente, né? Não vai acabar nunca. É a teimosia de uma mulher. A segunda aqui procede, mano. Essa aqui, quem vai no dentista sabe. Essa é verdade. Os instrumentos mais assustadores são escondidos. Vocês deixam embaixo da mesa, né? Vocês falam, abre a boca e só vem com ele, né? A gente nem vê. Esse é bom, olha aqui, ó. Enquanto você fala, você tá com a boca lá que você não consegue, o dentista fica falando contigo. Por quê? Pra te distrair, entendeu? Óbvio. Ele vai te distraindo igual mágico, entende? Quando você vê, já foi. É pra te enrolar. Mas isso é importante. Que diga a Rosângela. Isso é importante, porque os meus pacientes eles dizem, você tinha que me dar aqui uma caneta, ou então... Para ir responder. Para eu ir responder no iPad. Porque você vai falando e... Vou falando e eles querem me responder. Né? Mas eu disse assim, mas isso aí é para deixar tua mente viajando. Tu vai ficar pensando nas respostas que tem para me dar e nem pensa no que eu tô fazendo. Quando vê, acabou. Só com cara. Que mais, vai. Anestesiar alguém não é tão fácil quanto parece. Não é fácil mesmo? É difícil? Heron. É difícil O mesmo. Heronzinho é craque em anestesia. A anestesia, tudo depende da colaboração do paciente. Porque quando... O cara vê a agulha ali, o cara já se apavora. Não, ele tem que ter calma, ele não pode se mexer. Isso tudo facilita. A gente tem algumas manobras que conseguem diminuir a questão de sentir a famosa picadinha. Que pra vocês é só uma picadinha, né? É só uma picadinha. Depois que já deram a picadinha, vai doer um pouquinho agora. E quando vocês mentem, que vocês... Não, a gente vai passar uma pomadinha antes, não vai doer nada. Mas são mentirosos também, né? Não, mas a pomada, eu sempre falo, eu sou sempre sincero, a pomada ajuda a disfarçar, mas não quer dizer que não vai sentir, mas é... Pra mim tem 2 sensações ruins, tá, Heron? 2. Quando você dilata a pupila, você sai cego, e tem quando você sai com anestesia do dentista. É que tem umas, qual é o máximo que dura? Tem uma que fica... Tem uma que fica de 2 horas, 3 horas. Não, você fica lá, cara, batendo na cara. A inferior. A inferior é mais demorado pra absorver. A gente avisa o paciente também, cuidado, porque às vezes a pessoa não sente nada e fica se mordendo. Fica mordendo a língua, fica mordendo a bochecha. É perigoso, ela né? não tá sentindo, depois que volta a anestesia,
pode formar alguma ferida, pode formar afta, Imagina, né, cara, o porque cara- a pessoa fica se Sim. mordendo e não sente. Eu tive um caso de um paciente que ele mastigou todinha a bochecha. Porque ele disse que estava tão bom, uma coisa uma macia que ele sentia. E quando Bem passou louco. a anestesia, tinha uma ferida gigante na bochecha. Então agora eu tenho, sabe? Agora, falando em anestesia e dor e não dor, a pomadinha, ela tem seu mérito, sim. E de nós três, assim, disparado, o Heron Filho, ele tem uma mão demais. mãozinha Assim, ó, branca. eu disse, não vale. Eu era a mão leve da família, agora eu não sou mais. Tá, mas vocês Porque- testam de vocês, a família? Como é que Sim, é? Um faz o outro? Ah, a gente sim, tem eu já dente, fui né, mano? anestesiar, Vai lá, gente. cuidar dos Quem é dentes teu também. dentista, Heron? Meu dentista é Rosângela. Quem é teu dentista, Rosângela? É o Heron Filho. Quem é o teu dentista, Heronzinho? E o pai não, e o pai Cara, também. nepotismo, eles não gastam com dentista. Isso é maravilhoso. Eles fazem em casa, eles não vão no consultório. Não Senta aqui, Senta aqui, abre a boca, deixa a mãe ver. com um negocinho ruim. Mas os amigos param vocês num churrasco? Porque tem isso. Os médicos vêm aqui, eles falam assim, pô, a gente é médico 24 horas, enche o saco. Ah, consulta sempre. Para assim, olha aqui, dá uma olhada aqui, eu tô com um negócio aqui. Sim. Mas já aconteceu, não aconteceu exatamente assim, mas eu já, com os meus amigos, na conversa no dia a dia, eu sempre comento, o cara quer que eu dê só uma olhadinha, aí eu sempre falo, não, passa lá no consultório e faz uma consulta. Aí quando vem algum amigo meu que vai falar comigo, ele fala, Heron, eu tenho que marcar uma consulta lá contigo. Eu tenho que marcar. Isso Aí é ele bom, já- vai doutrinando. Tá, o que mais, Pete? Vai, tem mais? O que mais? Vocês sofrem de dores nas costas e no pescoço. Isso é comprovado, Isso é né? comprovado. Sim. Tem uma... Demais. Demais, muito. Vocês têm até mesmo. doenças específicas, né? Sim. Ler em ombro, sei Sim. Eu já sofro a consequência disso há 15 anos. Tive uma hernia de disco, venho tratando dela com várias terapias aí, condicionando musculatura para manter isso. Artrose, dentista tem problema de surdez, né, audição, em função do barulho da broca, né? broquinha. A minha hérnia é lombar, mas vários colegas nossos têm problema sério na cervical, no pescoço, de deixar a profissão, de mudar de profissão. E não conseguir mesmo. Não consegui se recuperar. Agora, mais recentemente, a gente teve uma colega aí, excelente profissional, que parou, nova. Sim, É que assim, ó, a posição é desfavorável e por mais que você tenha curso de ergonomia e tal, enfim, durante um procedimento você não tá preocupado com a tua postura. Você começa Vai ser o de menos, né, Rosângela? exatamente, tu pode até começar preocupado com a tua postura, mas tu vai se envolver no que tu estás fazendo, quer resolver o assunto daquele paciente que está ali de boca aberta. E ficar indo ao dentista, como agora estão falando, não é a coisa mais confortável do mundo. As pessoas preferem ir para o shopping, por exemplo. Mas, enfim, mas é uma coisa importante que precisa ser feita. Então, você quer resolver aquele assunto o mais rápido possível. Então, você não se preocupa com a sua posição. Então, Ô, mano, a gente falou da família, a esposa do Heronzinho também é dentista? Também é Tem dentista. mais, Ele é tem mais a dentista. nora, Também é dentista, entendeu? A também é nora é a dentista. esposa, ó. Mas isso foi requisito pra ser aceita? Como é que foi? Na hora que ele apresentou assim... A dentista, Sinara não. tá dizendo, oi, ouço muito vocês, a minha dentista é a Mirella, esposa do Heron. Amo demais, do Ela Heron Filho. Ela faz a parte de tratamento de canal, é endodontista. Aí ela que faz. Aí ela tem o consultório dela em Moura Fumaça, mas ela também atende nossa Não, mas de clínica. verdade, a gente brincou com vocês no começo, mas em casa, vocês conversam sobre isso? Que a gente nem deixou vocês responder. A gente tenta não falar, mas Não acaba falar o falando. quê? Tenta não falar, mas é Mas difícil, acaba falando. Que é Porque é o que profissão, aconteceu né? durante o dia. Tu vai conversar sobre o que aconteceu durante o dia. A minha esposa, ela é dentista, ela atende pacientes, eu também atendo pacientes. O que a gente fez durante o dia, a gente atendeu pacientes. Então a gente acaba conversando alguma coisa, como é que foi o trabalho, como é que foi o dia. Daí assim, deu tudo certo, não deu. Pra mim, a melhor lembrança que eu tenho de dentista é o Mr. Bean no dentista. É muito bom. Aquela cena que ele vai, que ele dá uma injeção. Nunca vi. Pete nunca Como viu é que essas coisas. Ele faz uma zona, eu vou ter que te mandar o link. Tá, ele me acaba manda com o vídeo, tudo. me Ele, manda o vídeo. ele dá uma injeção no dentista que eu não sei o que tem aquilo lá, que a gente desmaia, né? É verdade que dentes estragados são muito causadores de problemas cardíacos? O ouvinte pergunta. Já ouvi isso, hein? Ele pode potencializar um problema cardíaco que a pessoa já tem, alguma lesão de válvula, algum problema cardíaco, isso sim, porque é bem fácil de entender isso. Vou falar de uma maneira bem simplista, não vou me ater muito a termo técnico aqui. O famoso nervo, mano, que tu falasse no início, Nervo aquele? o nervo do dente. O nervo do dente, ele não que a gente chama tecnicamente de polpa, é composto por 3 estruturas. Ali dentro do dente entra uma artéria, sai uma veia e tem uma terminação nervosa propriamente dita. Dentro do dente tem isso. Então tu imagine uma cárie grande que afete o nervo do dente, a polpa. Ali tem essas estruturas. Pode muito bem uma bactéria que eu
que a pessoa tenha na boca, entrou no dente via cárie. Cai na corrente sanguínea. Cai na corrente sanguínea, porque ali tem uma veia levando o sangue lá pro coração, Direto, né? pro pulmão, direto. Isso Há uns não 2 se anos perde na atrás, a gente teve um paciente aqui da região, um colega tratou, teve complicação, fez um procedimento simples, banal, 45 anos, e veio desencadear um processo infeccioso que o paciente veio a óbito em 45 dias, em função da remoção de um dente, Da remoção do contaminação, infeccionou, foi para UTI e acabou fazendo uma infecção generalizada e foi a óbito, em função de um procedimento odontológico. As grávidas têm que ter cuidado também, não tem? As grávidas, elas têm que ter muito cuidado com a prevenção, porque os procedimentos odontológicos em gestantes, a gente procura restringir. É óbvio que você não pode deixar uma gestante com dor, porque essa dor vai ser mais maléfica do que não fazer nada, né? Com cárie, com problemas infecciosos, não. E mais o que a gente ressalta, então, a necessidade dessa gestante cuidar da prevenção, para não ter qualquer tipo de problema. Mas pode fazer profilaxia no dentista, pode fazer os procedimentos simples odontológicos. O problema maior da grávida é procedimentos cirúrgicos, né? Tem que fazer algum procedimento cirúrgico odontológico. E isso, período inicial, os 3 primeiros meses, são os mais críticos e os 3 últimos. Então, do 4º ao 6º, são 3 meses aí no meio, nesse período central ali da gravidez, dá para fazer algum procedimento. Mas tem que preparar muito bem psicologicamente a paciente. Esse estresse que ela vive no momento cirúrgico ali, ela transmite isso para a criança. Transmite para a criança. Com certeza. E o enxaguante bucal, que a minha avó dizia que eu não podia usar porque ele como é que é? Ele tirava... A avó falava, sabia? Não usa enxaguante bucal que tira a sensibilidade da língua. A avó que dizia, ela dizia. A gente pode falar também de escovar a língua, né? É importante. Escovar mesmo a língua. Eu consigo, mas tem gente que vomita, Tem gente que né? vomita, tem ânsia, né? Mas sobre o Eu enxaguante escovo. bucal, uma coisa que tu comentou até antes, agora as pessoas têm cárie, não tem mais cárie. Um dos motivos que as pessoas podem ter começado o descuido foi por causa desse excesso de enxaguante bucal que promete mundos e fundos e não... sua boca protegida por 24 horas, sua boca protegida por 48 horas. Uma pessoa leiga acredita que eu faço bochecho no dia, não preciso escovar mais. Nossa, eu quero clichê de podre andando, né? Tem muito propaganda que promete muitas coisas que não é real. É necessário sabe fazer que eu a falo? A culpa é escovação. dos publicitários, sempre. Sempre é deles. Acaba todo mundo, cara. Tem o mau hálito. O mau hálito é caso de dentista, Então, de o mau gastro. Onde é que a gente vai? 90% dos casos para mais é odontológico. É 90% dos casos? O mau hálito? Porque, na verdade, lógico, o refluxo também dá mau hálito, né? Não vamos dizer. O refluxo ele pode causar um gosto ruim na boca. Mas se tu tem uma higiene boa, eu acho que o único motivo que tu pode acabar tendo mau hálito é por causa ou disso ou dependendo da dieta que tu tem. Né? Essas dietas cetogênicas, que até eu já fiz, inclusive, tem que cuidar, porque o mau hálito pode ocorrer por causa dessa... Por causa da dieta, cara. Por causa da Sim. dieta. O pessoal de dieta fica com mau hálito, porque daí tu não consome tanta... Exato. E não comer, né, também te deixa com mau hálito. Exatamente, fica com a boca mais ressecada. E com relação, por exemplo, a escovação da língua, que a Pete comentou, isso é muito importante na questão da prevenção do mau hálito. Porque... As bactérias ficam todas ali? Exatamente. A língua mal escovada dá muito mau hálito. Se você pega um paciente que tem uma escovação boa, que não tem refluxo, que tem uma dieta equilibrada e mesmo assim continua com mau hálito e não tem nenhum problema sistêmico, ou seja, do organismo, tá tudo ok, e continua se queixando de mau hálito, foca na língua. Porque a língua, provavelmente esse paciente tem muita saburra, muita placa grudada nessa língua. Saburra é o nome, né? Fica grudada a língua, aquela língua esbranquiçada, às vezes Feio. até amarronzada de tanto de placa grudada nessa língua. Então a escovação da língua é tão importante quanto a escovação dos dentes. Quem realmente vomita, não consegue? Porque tem gente que não consegue, vai escovar a língua e... Mas existem artefatos hoje que facilitam bastante. Às vezes o fato da escova não consegue, mas existem raspadores de língua, eu já vi, existem né? escovinhas com cabeça menores. E é importante, assim, às vezes não usar nem o creme dental. Às vezes a função da espuma do creme dental pode te tentar, se não consegue com creme dental, então pelo menos com a água, mas faça aquela raspagem na língua, ou com escova, ou com um raspador. Isso é importante. Escovar o dente rápido é melhor que não escovar?
Escovar o dente rápido é melhor do que não escovar. É melhor que não escovar. É melhor do que não Ao menos escovar. deu um banho ali, né, Maninho? É que nem um banho de gato, né? Mas para prevenção não vai mudar. Não funciona nada. Não, Não. pode mudar um pouco pro hálito, isso sim. Eu Porque quero daí saber você- da turma do vinho, que não consegue ficar sem tomar um vinhozinho à noite. E aí não vai ter dente branco que dê conta, certo? Principalmente assim, por causa do corante, né? O vinho tem bastante corante, vinho tinto, né? Eu sempre digo, quando os pacientes estão fazendo clareamento, eles sofrem muito com essa história de não poder tomar nada com corantes, ou comer coisa com corantes, café, chá, Café, meu Deus. Então, mas dá para passar pelo prazer do vinho e depois fazer uma boa profilaxia no dentista, depois... Canudinho não dá? Não vai sentir o sabor. Mas quem toma Os vinho papilas gosta... gustativos não vão dar prazer que o vinho do proporciona. vinho, você tem Agora vou dar uma de paciente aqui, ó. Não vou falar como dentista. Vinho em dose... Ninguém aqui é alcoólatra, mas vinho em dose certa, correta... Ajuda pros dentes, É né? remédio. Não, vinho é remédio, gente. Não, Já pros tá dentes não comprovado ajuda, Mancha. Não, pros dentes não. Vai lá no dentista e limpa os dentes. Brigas de família no avesso. Não, vai privar o paciente de tomar um vinho que é remédio gosto na de dose profissional certa assim, por causa ó. dos dentes. É verdade. Depois tu vai ficar lá com o e dente branco, né, mano? Que adianta, né, vai lá Heron? no dentista, lá na Clínica Baroni e limpa os dentes. bem Mas uma coisa que eu indico é assim, se o paciente disser, eu não consigo ficar sem. Eu disse, não, tu toma o vinho ou toma o café e depois faz um bochecho com água bem agitada no máximo. Logo em É seguida. isso aí, Já toma dá pra dar café, uma- toma vinho, toma chimarrão. Não é o ideal, mas é... Tá, e tem que escovar a gengiva? Gengiva? Eu tenho que escovar ela ou não? Não, diretamente Não preciso, assim, aquela coisa Diretamente de- não, diretamente a gengiva não deve ser escovada. O ideal é, enquanto tu estiver fazendo a sua escovação dos dentes, tu não pode fazer muita força nela, mas, como a gente chama, pentear ela. Pra que não... Trazer a gengiva de trazer a encontro ao gengiva- dente sempre. Direção, gengiva, dente. Os de cima para baixo e os de baixo para É cima. sempre assim a escovação, né? Assim, Como já pentear pode- Isso é um fundamental. cabelinho de cachorro, assim. E se tá com muita pressa, entre tu fazer aquela escovação, tipo escovão, vai e vem, limpa trilho, assim, Aquela limpa-trilho é ali, melhor olha. fazer então a circular. Aí você faz uma técnica circular, que pelo menos ela não vai fazer dano na tua gengiva, ela não vai fazer aquele estrago das papilas e nem valar o dente na cervical, enfim, é interessante ou a circular ou essa técnica que puxa a gengiva de cima para baixo e de baixo para cima. Essa é a técnica que a gente recomenda. Tá, e vamos lá. A gente falou rapidinho, não dá tempo pra muito mais coisa, da história da raiz exposta, que todo mundo agora tem. Agora é famosa, né? Raiz exposta. Como é que é isso aí? Ó, a raiz exposta, ela pode ser causada por várias coisas. Antigamente se pensava só na possibilidade de uma escovação mal feita. Então, o paciente que fazia esse tipo de escovação que eu falei, tipo, limpar a trilha, vai e vem, machucava a papila, essa gengiva descia ou subia, no caso do arco superior. Hoje se sabe que às vezes o paciente tem uma escovação legal, ele aprendeu a fazer a técnica adequada e continua tendo recessão gengival, quer dizer, essa gengiva continua encolhendo. Então se descobriu que o bruxismo, né, que é o ranger ou apertar dos dentes, também pode causar esse tipo de problema. E especialmente você começa a perceber quais são os dentes que são mais sacrificados durante esse hábito parafuncional que é o bruxismo. Daí você observa que naqueles dentes vai ter mais valado e vai ter uma perda importante da gengiva. Sempre lembrando que quando você perdeu gengiva, você perdeu o osso também. Porque toda vez que a gengiva desce, o osso desce junto. Não existe essa coisa, desceu minha gengiva, mas meu dente está firme. Não, você está perdendo a altura de osso, de sustentação desse dente. E que se você não fizer alguma coisa para que isso seja brecado, parado, você com o passar dos anos pode ficar com os dentes, inclusive até amolecidos, por falta de suporte. Mas é normal cair todos os dentes quando você fica mais velho ou não? Não, Ou não? Não é uma coisa assim, não é? Não. É só por um problema, então. Não, Por sempre isso tem por que cuidar, problema. né? Exatamente. É que no passado se ouvia falar muito de pacientes que os dentes amoleciam e perdiam por conta que não havia prevenção. Não se sabia como evitar. Hoje se sabe. O dente amolecido que é dito é uma doença periodontal grave. Quer dizer, não é porque Que tá a ali. pessoa não higienizou, não cuidou, foi perdendo estrutura óssea e o dente foi ficando amolecido. Então foi isso que as pessoas dizem, meu dente amoleceu e caiu. Amoleceu porque, lógico, essa é a principal razão. A não ser que tenha uma lesão ou alguma coisa extra. Mas a maior causa que as pessoas que dizem, eu sempre escovei os dentes, eu sempre cuidei, meus dentes amoleceram e eu caí e perdi. Não é bem Então, assim também, né? Não Tem é bem alguma assim. coisa nessa história aí, na né? verdade, foi uma higienização que não foi bem feita, faltou um fio dental.
Porque no fio dental causa gengivite. A gengivite, se não é cuidada, causa uma periodontite. Que periodontite é o quê? São os tecidos que estão em volta do dente. Isso é gengiva e osso. Tendo inflamação nessa região, começa a ter uma reabsorção. Tendo uma reabsorção, o dente perde estrutura e o dente pode cair. Isso é verdade. Esse seria o terceiro passo, porque os motivos de raiz exposta. Então, são a escovação inadequada, o bruxismo e o mais comum é isso que o Heron Filho falou, que é o paciente que não tem uma higienização adequada e que por problema periodontal acaba ficando com a raiz exposta. Então, faz o seguinte, agora deixa você relaxado, escova o dente e vai no dentista, é isso? Fio dental, né, gente? Fio dental, bem delicioso. E o siso? Tem gente que não tem siso? Não, acabou o programa, não dá pra ficar perguntando agora. O siso é um dente que está sofrendo um processo de involução, ele tá sumindo. Tá sumindo? Daqui a uns anos não vai mais existir siso. Sacanagem, né? Eu tirei os meus 4. Sacanagem. Nós estamos evoluindo em termos de número de dentes. O normal seriam 32, daqui um pouco a gente vai ficar com 28. 28 mesmo? Porque basicamente a gente não usa mais tantos os ossos da face para eles desenvolverem mais. Se tu pegar uma foto de uma pessoa de 100 anos atrás, a face era maior. Os ossos da face eram maiores. E os ossos maxilares também eram maiores. Precisavam de mais alimento, precisavam de mais dentes, porque a gente usava mais. Hoje a gente pega uma carne dura aí e já reclama. É tudo meio que liquefeito. E aí vem o que a gente aprende lá na escola, da famosa lei do uso e do desuso. Tudo que tu usa desenvolve, o que não usa atrofia. Os ossos da face estão ficando atrofiados e a quantidade de dentes tem que diminuir. Por isso que o siso, geralmente, ele fica mal posicionado, precisa fazer remoção com cirurgia e tudo. Tá, e quem quiser encontrar vocês, encontra a família onde? A família está ali no edifício Centro Clínico Luiz Zanetti, próximo ali à URC, ao Hospital São José. Pode dar o telefone? Claro, por favor. 3437-5892. 3437-5892. Na sala 705. Sala 705, fácil, é isso? Da minha parte, Pete e Mano, gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês estão proporcionando a gente. Nós estamos aqui em Criciúma já há 23 anos. A gente ama essa cidade. Vocês são de onde? Nós somos lá do Rio Grande do Sul. A Rosângela é de São Borja e eu sou da região de Erechim. Mas a gente está aqui desde o dia 12 de janeiro de 1995. A gente foi muito bem recebido aqui em Criciúma e se sente muito bem. Nós nos sentimos já criciumenses. Criciumenses? Os nossos filhos praticamente são criciumenses, porque a nossa filha veio para cá com 1 ano. Então, a cidade dela é Criciúma, do filho também é Criciúma. Eles nem conhecem outra cidade. Show de bola. Não dá tempo para mais nada? Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu recomendo esses profissionais maravilhosos. São seus? São seus dentistas, né? Eu sabia. O Heron já tirou meu siso em 2 segundos de pé. Foi incrível. Juro, ele tirou um dos meus sisos. Você colocou depois o sorvetinho aquele? Em pé, né? Sorvetinho pra ficar de gorda, né? Lógico, né? Tirar um siso pra comer, né? E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.